O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, é o entrevistado de hoje no Região. Ele fala sobre as ações do Ministério para baixar o preço dos alimentos, o programa de combate à fome e a repactuação das dívidas dos produtores de leite. Olá, ministro Paulo Teixeira, seja muito bem-vindo ao Região. É um grande prazer recebê-lo aqui na TV União. Muito obrigado, Antônio Magalhães, muito obrigado aos telespectadores da TV União de São João da Boa Vista e região. Ministro, o presidente Lula realizou uma reunião ministerial logo após a divulgação de pesquisas que indicam queda na aprovação do governo. E qual o balanço deste primeiro ano de governo e por que algumas ações do governo não são lembradas pela população? Olha, Magalhães, primeiro, a queda de popularidade do presidente é bem pequena. Pequena comparada com os demais governos anteriores e pequena também comparada com os governos do mundo inteiro em sociedades polarizadas, né? Os feitos do governo são inúmeros, né? Na área de educação, a repactuação do FIES, essa pé de meia que os alunos do segundo grau receberão uma bolsa, a escola de período integral, conectividade, todo o programa da alfabetização na idade certa, o repasse na área da saúde para estados e municípios, a economia, o crescimento econômico que triplicou as expectativas do mercado, o aumento da massa salarial do povo trabalhador, a inflação sob controle, o risco Brasil diminuindo. As notícias são muito boas, né? Eu vejo que esse processo se deve a dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de que tem uma sociedade polarizada, e essa sociedade polarizada você tem fake news, tem toda uma máquina de desinformação presente para fazer a disputa política e a disputa de narrativas, né? Em segundo lugar, teve fenômenos de distorção de falas do presidente e teve um episódico aumento dos alimentos, de 10 alimentos, no finalzinho do ano e no começo do ano, mas que já está cedendo, né? O arroz aumentou em função das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o feijão também aumentou em função das fortes chuvas no Paraná, Santa Catarina, e o calor no Brasil fez com que vários alimentos aumentassem. Todos esses alimentos já estão diminuindo de preço. Isso também incidiu nesse processo. E nessa reunião, nós, primeiro, temos a tranquilidade que esses preços já estão baixando, né? Eu tenho uma tabelinha já do Banco Central, que eu tomei conhecimento, que mostra que agora, fim de março, uma queda vertiginosa no preço do arroz, né? E do feijão também. E, ao mesmo tempo, nós vamos criar mecanismos para aumentar a produção de alimentos no Plano Safra e diversificar as regiões onde são plantados esses alimentos para ter menor vulnerabilidade a eventos climáticos como nós tivemos excepcionalmente no começo desse ano. E quais são esses mecanismos, ministro? O primeiro mecanismo é no Plano Safra. Tem muitos agricultores no Brasil que podiam estar plantando alimentos que são menos propícios a entrar nessa cadeia produtiva de commodities, mas que não acessam créditos. Então, nós vamos criar escadinhas para que eles subam e entrem no crédito, que eles tenham crédito nos bancos oficiais e nas cooperativas. O segundo mecanismo é de diversificar para outras regiões, sem deixar de plantar nas que atuais já plantam, mas diversificar, que o efeito será de diminuição do preço dos alimentos, né? E terceiro, a gente tem também a disponibilidade, lá na frente, fazer um monitoramento muito fino, para que lá na frente, se a gente precisar lançar mão de contrato de opção, em que o governo garante um preço, e aí o produtor produz tendo aquele preço garantido, a gente vai lançar mão. Então, nós vamos fazer digamos assim, uma peneira fina sobre os preços durante o ano inteiro,
para criar mecanismos de alerta também, e assim, quando esses mecanismos acenderem, nós já temos que agir rapidamente para prevenir em face de uma coisa nova, que é os extremos climáticos que o Brasil está sendo território para eles, né? Veja, eu entrei o ano passado aqui, Magalhães, e lá no Rio Grande do Sul começou o ano com uma seca. Começou o ano com uma seca severa. Depois, no meio do ano, ciclones, ali na região de Lajeado, ciclones, e no final do ano com chuvas extremas. Né? Então, no mesmo estado, no Amazonas, secas, não tinha água. No Rio Negro ficou seco e vários rios amazônicos ficaram secos. Então, isso faz com que a nossa sociedade tenha também que conviver e perceber que a gente tem que tomar providências em relação às mudanças climáticas. Eu quero dizer para você, Magalhães, eu mesmo, há 15 anos, eu só dirijo com carro a álcool. Né? Eu não emito e faço uma vida que controle a emissão de gases de efeito estufa. Então, o meu padrão de consumo sempre leva em consideração a emissão de gases de efeito estufa. Então, nós temos que estar preocupados em reverter o aquecimento global, e esse ano foi muito acentuado no nosso país. Ministro, um outro assunto aqui é em relação ao combate à fome. O Brasil voltou ao mapa da fome. Hoje, há 33 milhões de pessoas que passam fome no país. E o Brasil é um dos maiores, se não o maior produtor de alimento do mundo. Então, quais são os gargalos que dificultam o acesso dessa população ao direito básico, né, de se alimentar dignamente? Olha, Magalhães, a grande notícia é que neste um ano e um mês do governo presidente, um ano e 2 meses do governo presidente Lula, já 13 milhões saíram do mapa da fome. Isso se deveu a várias políticas. A política de produção de alimentos da agricultura familiar, para diminuir o preço dos alimentos, diversificar a oferta de alimentos, a política de aumento do salário mínimo. O salário mínimo aumentou a renda do trabalho, aumentou a renda do trabalho, tem 1.700.000 empregos formais que foram criados nesse período, e o presidente Lula, ele aumentou o poder do Bolsa Família. O Bolsa Família tem o valor de R$ 650, mais 150 para cada filho até 5 anos e mais 50 para cada filho até 18 anos, né? E o PA também, que eu acho que é um programa muito importante, a merenda escolar, enfim, esse conjunto de programas já resultaram numa boa notícia, que foi a saída de 13 milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome, o que não nos acomoda. Nós precisamos avançar para tirar todos os brasileiros e brasileiras do mapa da fome. Nós queremos fartura de comida na mesa do povo e fartura de direitos. O programa Cozinha Solidária, ele pode ser mais bem utilizado, por exemplo, nessas regiões que são mais afetadas pela dificuldade em acesso a alimentos, ministro? Esse programa é um programa santo, né? Tem 2 programas que eu acho importantes que a gente generalize no Brasil. O primeiro é de cozinhas solidárias e o segundo é de hortas comunitárias, né? Para quê? Para que você tenha muito alimento disponível, né? Às vezes a pessoa tem um alimento, mas não tem dinheiro para o gás. Às vezes ela tem um alimento, mas não tem tempo para cozinhar. A cozinha solidária e esses mecanismos de restaurantes comunitários, restaurantes populares, permite com que também a pessoa coma fora, né? E conserve o seu tempo, economize o seu dinheiro e crie também um mecanismo de busca ativa para aquelas pessoas que estejam com insegurança alimentar. Então, a cozinha comunitária, que foi sancionada pelo presidente Lula há 15 dias
e eu tenho a felicidade de ter colocado a minha assinatura ali, porque eu estou presente nesse programa, né? Como também da cesta básica, mudou a cesta básica, melhorando com produtos frescos, né? Esses programas Cozinha Comunitária e Horta Comunitária são muito virtuosos para envolvimento da comunidade com o tema da segurança alimentar. O Região faz agora um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Até já. Nós já estamos de volta aqui no Região para o segundo bloco da entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, nós estamos numa região de pequenos agricultores que lidam desde sempre com dificuldades em conseguir financiamento para compra de máquinas, implementos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem algum programa nessa área? Nós temos um programa chamado Mais Alimentos, que é de financiamento de máquinas para a agricultura familiar. Eu tive outro dia aí, Magalhães, em Caconde, numa cooperativa de cafeicultor. Aquela cooperativa já tem uma torradeira muito moderna, adquirida com recursos do Pronaf. Ela já está trabalhando também com energia solar fotovoltaica, também recursos do Pronaf. E também agora eles querem trabalhar com drones, etc. Então, nós queremos uma agricultura cada dia mais mecanizada. E esse programa, que é o programa Mais Alimentos, e nós aumentamos em um ano em 10%. Mas nós queremos aumentar ainda mais. Agora, o próximo Plano Safra, que será lançado em junho, nós vamos turbinar para ajudar na mecanização ainda maior da agricultura familiar. Ministro, a Conab, ela tem uma nova configuração no seu governo? Primeiro, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? É um programa muito virtuoso, porque ele compra do agricultor familiar, garante a ele uma compra durante um ano. Durante um ano ele tem uma compra garantida e doa para aquelas comunidades com insegurança alimentar, asilos, creches, CRAS e comunidades com insegurança alimentar. Então, de um lado, você assegura a compra do agricultor familiar, porque o agricultor no Brasil planta, né? O que ele às vezes não consegue é vender. E o PA é uma maneira de garantir a venda certa, né? E depois doa para as comunidades que estejam em segurança alimentar. Então, a Conab voltou a operar o PA. A Conab voltou também a comprar quando o preço estiver abaixo do valor de produção. O ano passado, Magalhães, nós compramos milho, que o milho baixou muito o preço no Mato Grosso, nós compramos 360 mil toneladas de milho. E a R$ 40 nós pagamos lá no Mato Grosso, R$ 40 a saca do milho. O que nós fizemos, Magalhães? Em face da seca no Nordeste, no norte de Minas, nós vendemos esse milho que nós pagamos 40 a 60 no Nordeste e no norte de Minas, quando o preço de mercado estava 100. Então, isso ajudou muito na alimentação animal dessas populações em razão das fortes secas. Então, a Conab voltou a fazer estoque igualmente. Ela tem o melhor grupo de dados sobre a economia agrícola do Brasil. Quem sempre faz projeção de safra, quebra de safra, clima, preço, é a Conab. A Conab tem o maior centro de dados para oferecer para o nosso país. Uma questão aqui regional, o ministro esteve recentemente aqui em São João da Boa Vista, em Águas da Prata, e se reuniu com várias lideranças aqui do agronegócio, da agricultura familiar, e foi entregue ao ministro uma reivindicação dos produtores de leite, que reclamam da falta de infraestrutura, da crise
no setor, e eu gostaria de saber do senhor se houve um avanço, né, nessa lista de reivindicações, se o Ministério tem trabalhado nisso também. Olha, Magalhães, obrigado pela sua pergunta, né? O que que ocorreu? O governo passado, anterior ao governo do presidente Lula, o leite chegou a R$ 3,80. O que que o governo passado fez? Abriu para importação de leite. E essa abertura para importação de leite foi algo muito nocivo para o Brasil. Então, tem hoje um volume de leite importado muito grande que tem que ser cercado. Em segundo lugar, então, nós revogamos duas portarias do governo passado que abriram para a importação de leite. Em terceiro lugar, nós lançamos um programa que chama Mais Leite Saudável, que dá um estímulo ao laticínio que compre leite no Brasil, compre leite em natura no Brasil. Isso já diminuiu um pouco a importação. Em quarto lugar, nós estamos lançando a semana que vem, e aqui é uma novidade, aqui é um spoiler que eu estou dando para você, Magalhães. Nós estamos lançando a semana que vem uma repactuação das dívidas dos produtores de leite. Todo produtor de leite que se endividou lá, quando o preço estava 3,80, que ele achou, bom, com esse preço eu vou comprar robô, eu vou comprar ordenadeira mecânica, eu vou construir toda uma instalação para uma produção mais intensiva, esse cara, quando baixou o custo do leite, esse cara está endividado no banco. Então, nós vamos repactuar essa dívida e a semana que vem vamos lançar, e eu estou aqui anunciando em primeira mão na TV União, junto ao excelentíssimo jornalíssimo Antônio Magalhães. Ministro Paulo Teixeira, obrigado pela entrevista, obrigado por dispor do seu tempo para conversar conosco aqui da região de São João da Boa Vista. Eu que te agradeço, Magalhães, eu só peço desculpas por ter demorado tanto, mas agora eu quero estabelecer com você uma periodicidade nesse diálogo e uma acessibilidade maior às nossas agendas para essa entrevista junto à TV União. Um abraço a você, a todos os sanjoanenses, pratenses, casabranquenses, vargem-grandenses e pinhalenses e todo mundo que assiste aí, e Tubi, e também ao Paulo Falda, meu amigo. Muito obrigado, ministro, e nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo Região.